E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar de Scrum? Fica nesse episódio que eu vou falar sobre isso. Podcast Universidade Renasoft. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast Universidade Renasoft. É um prazer receber todos vocês. Eu sou o Juan e nesse episódio aqui a gente vai continuar a nossa série sobre o mundo ágil e para isso a gente vai falar sobre Scrum. Bom, a primeira coisa que a gente tem que considerar em relação a Scrum é que ele é um framework, isso é, um conjunto ali de normativas que a gente pode aplicar para dar uma gestão mais dinâmica ou uma gestão mais ágil para planejamento e também execução de projetos. É importante que a gente entenda que Scrum e Kanban não são a mesma coisa. Embora você possa utilizar o Kanban dentro do Scrum, isto é, eu posso organizar o trabalho do meu time, aquilo que vai ser executado através de quadros Kanbans, eu posso gerenciar o projeto através do Scrum. Então, não é uma briga, não é uma rixa entre uma coisa e outra, não é ou eu uso Kanban ou eu uso Scrum, muito pelo contrário, você pode inclusive integrar as duas coisas, né? Você pode usar quadros Kanbans para poder controlar, gerir de maneira ágil os trabalhos do seu projeto Scrum. Então, entenda que Scrum nada mais é que uma metodologia, um framework para que a gente possa gerir de maneira dinâmica os projetos. A gente lembra aí que no passado a gente tinha uma forma de gestão de projetos que era denominado como cascata, né? Então, uma coisa ia sendo executada e dependia de outra coisa para continuar. Né? Esse método cascata se percebeu que não tem uma aplicação muito acertada nesse mundo que a gente vive no momento. Esse mundo de uma maneira um pouco mais veloz, um pouco mais rápido, as coisas precisam acontecer de maneira muito rápida. Então, se entendeu que Scrum, que nasceu para o desenvolvimento de software, pode ser inclusive utilizado para gerenciamento de projetos dos mais variados tipos, não só em relação a software. Então, essa metodologia, por exemplo, vem ali em substituição, talvez, ou em mexer em alguns quadros de gerenciamento de projetos, como, por exemplo, o PMBOK, né? Para quem tinha aí o PMBOK como fonte de gerenciamento de projetos, pode muito bem substituir por Scrum. Embora que você pode inclusive pegar um pouquinho de um mundo, pegar um pouquinho do outro mundo e aplicar aí a sua necessidade. É importante também a gente entender que, como eu já disse, né, o Scrum nasce para o desenvolvimento de software, isso é para times de desenvolvimento. Então, os seus conceitos são muito bem aplicados, muito bem encaixados ao desenvolvimento de software. E aí a sua forma de aplicar, você pode personalizá-la e pensar sobre ela naquilo que pode ser viável e possível para você aí dentro do seu projeto, do tipo de negócio que você vai gerenciar. O Scrum é baseado ali em papéis, então eu tenho alguns papéis, pessoas que executam papéis dentro de um projeto Scrum. Eu vou aqui colocar 3 delas, né? 3 desses papéis, que o primeiro deles é o Scrum Master. Né? Esse Scrum Master é aquele cara assim, que é responsável, como se fosse o gerente de projetos, né? Então ele é responsável de entender o projeto, de conseguir manter vivo todos os princípios e práticas ali do Scrum no dia a dia da equipe. É como se fosse um coach mesmo, né? Uma pessoa que vai facilitar aquele trabalho, vai tirar todo e qualquer impedimento que surgir, vai redesenhar itens que sejam necessários, vai explicar coisas para o time que o time não esteja entendendo, vai conseguir orientar e direcionar esse time de projetos para o sucesso. Né? Então ele vai estar junto ali também com um outro papel chamado Product Owner, né? O dono do produto, como a gente pode trazer aqui para português. Ele vai inclusive sentar com esse outro papel para definir junto ali quais são os rumos daquele produto, o rumo daquele projeto, para poder conseguir ali
ajustar a equipe e fazer com que o melhor da equipe aconteça, né? Que os melhores cenários, os melhores mundos da equipe aconteça. O segundo papel é o Product Owner, né? Que eu já falei para vocês, que esse cara aí ele é responsável pelos poderes de liderança sobre o produto pelo qual ele tem essa gestão. Então ele que define quais são os recursos que serão construídos, isso é, como eu falei para vocês, imagina, né, no software, né, é ele que define dentro daquele produto coisas que serão aplicadas e coisas que não, inovações que virão ou não. É ele que dá essa palavra final, se tal coisa será feita ou não, se tal implementação de inovação será aplicada ou não. E é ele que vai dar a ordem, inclusive, de prioridade para falar o que vem na frente, né? O que é mais emergencial, o que é menos emergencial, o que precisa para agora, o que não precisa, o que dá para esperar, né? Ele que decide, então, esse Product Owner, ele que decide toda a parte em relação ao produto pelo qual ele gerencia. Então, junto com o Scrum Master, na verdade, eles definem ali os ciclos dos trabalhos para poder gerar ali o resultado final que é esperado dentro daquele ciclo, né? Então ele vai definindo essas prioridades e coloca isso no artefato que eu vou falar daqui a pouco, chamado Product Backlog, para que possa então implementar isso ao produto. E o terceiro papel é o team, né? A equipe, né? Que é a desenvolvedora do projeto, a equipe que é executora do projeto, né? Todo mundo que está ali que não é Scrum Master, não é Product Owner, é team, né? Então é todo mundo que está ali envolvido, engajado e que vai definindo quais coisas são feitas, quantas tarefas são possíveis de entregar. É um time que se auto-organiza para atingir essas metas que foram estabelecidas pelo Product Owner. Então, a partir do momento que ele coloca ali o que vai acontecer, o que vai entrar, o que não vai entrar, coloca as prioridades, o time se auto-organiza, o time se gerencia para fazer com que aquilo que foi planejado efetivamente aconteça. Além disso, além dos papéis, né, dessas pessoas, a gente tem dentro do Scrum, para gerenciamento de projetos, os artefatos, né? Então, eu já falei de um deles aqui, que é o Product Backlog, né? Então, esse gerente de produto, né, descreve onde ele quer chegar, o que ele precisa, né? Esse Product Owner vai descrever mesmo aquilo que é necessário atingir com o produto através de histórias, como se estivesse contando, né? Através de um texto, contando histórias ali, para que as pessoas, inclusive, a hora que leem aquilo, tenham uma compreensão muito mais humana, até muito mais situacional daquilo que vai ser feito. Outro artefato dentro do Scrum é a sprint. Então, uma vez que o Product Owner ele determina ali quais são as prioridades e tudo mais, né? Então ele organiza esse planejamento naquilo que é chamado de sprint, né? São períodos de tempo onde são selecionadas aí as coisas pelo Product Owner e o que será construído e entregue. Então, é aquele período de tempo que vai ser determinado para que aquilo que foi acordado, aquilo que foi determinado, seja entregue aí pelo time. Então, dentro do desenvolvimento de um produto, dentro de um projeto, você pode ter diversas sprints para poder terminar o projeto, né? Então você pode ter uma sprint de melhoria, você pode ter sprint de algo de inovação, sprints no geral ali para poder melhorar. A grande ideia aqui é que esse sprint demore um tempo determinado ali, né? Normalmente 2 semanas, para que possa fazer essa entrega de uma maneira mais rápida. E se algo der errado, conseguir ajustar. Então, a ideia do ágil vem também daí, né? Você tem ciclos mais rápidos para a entrega de produto. Você não espera fazer tudo para entregar, né? Você vai, na verdade, a cada 2 semanas fazendo entregas consistentes daquilo que você deseja para, inclusive, validar. E aí você pode ligar, claro, com uma ideia de MVP, né? De um produto mínimo viável, né, dentro dessas 2 semanas, e vai entregando, vai validando e vai vendo como isso vai funcionando.
Mais um artefato existente dentro do Scrum é a Sprint Backlog. O que é isso? Na verdade, antes de cada sprint, antes de começar, é feita uma reunião, que é chamada da Sprint Planning, onde é criado esse Sprint Backlog, que leva em consideração, então, as capacidades e a velocidade de entrega do time, para definir quantas histórias poderão ser construídas e entregues dentro de uma sprint. Então eu vou lá nessa Sprint Backlog e falo, ok, o que nós temos capacidade de fazer nesse tempo que nós estamos planejando? E aí seleciona essas histórias, que foram feitas aí pelo Product Owner, para entrar nessa Sprint Backlog, para entrar nesse espaço de tempo. O que vai ser entregue naquele período? O que vai ser construído? E o último artefato é o incremento ou entrega efetivamente, que é o término de uma sprint. Deve ser sempre feito, então, um incremento do produto. Isto é, uma adição, essa mudança, essa mexida que se dá no produto para que possa ser entregue. Então perceba que esse ciclo ele é curto e a cada final de ciclo eu tenho uma nova entrega. Eu tenho um novo incremento, uma adição a ser feita no produto, inclusive para isso aí validar de uma maneira muito mais rápida aquilo que está sendo feito. E eu também posso promover de uma maneira muito rápida os processos de inovação mediante aquilo que eu vejo de necessidade no mercado, de emergência. Eu posso selecionar aquilo que é altamente emergente para colocar ali dentro de uma sprint. Em 2 semanas aquilo tem que estar rodando. Bom, falei aqui dos papéis, falei dos artefatos, dessas coisas que são específicas do Scrum. E o Scrum trabalha nas cerimônias, encontros ou reuniões, A gente pode falar aqui das cerimônias do Scrum, que são divididas aí na Sprint Planning, que eu já falei um pouquinho sobre ela, que é uma reunião aí que é realizada antes do início de uma sprint, onde é construído aquele Sprint Backlog. Então, antes de eu começar essa sprint, eu tenho essa Sprint Planning, que vai me ajudar a planejar o que vai entrar efetivamente naquele backlog. Eu tenho a Daily Scrum, que na verdade é uma reunião muito rápida, todo dia, uma reunião muito rápida de 15 minutos, e cada membro ali daquele time deve considerar 3 perguntinhas básicas, O que eu fiz ontem, o que eu vou fazer hoje e se tem algum impedimento para que eu possa fazer aquilo que eu tenho que fazer hoje. Então, o que eu fiz ontem, o que eu vou fazer hoje e se existe algum impedimento. Essas 3 perguntas devem ser consideradas sempre, todos os dias, nessa reunião aí de 15 minutos, reunião muito rápida. Geralmente, essa reunião, inclusive, é feita ou no café ou em pé mesmo, ali pelo time, para ser rápido mesmo, para que possa ganhar essa fluência, essa rapidez no processo. E nessas 3 perguntas há uma análise, uma análise de como andou o que eu fiz, isto é, o que eu efetivamente produzi, o que eu vou produzir hoje, e se existir algum impedimento, o Scrum Master já está ali, inclusive participando daquela reunião, para tentar minimizar todo e qualquer impedimento, tirar qualquer obstáculo para que a pessoa efetivamente consiga produzir aquilo que está planejado por ela para aquele dia. Então, são 3 perguntas interessantes que aparecem na Daily Scrum, dessa reunião diária de 15 minutinhos. E aí vai tendo então esse acompanhamento do projeto, vai acompanhamento dessa sprint. Se a sprint é dividida em 2 semanas, todos os dias o Scrum Master, o Product Owner conseguem ter ali o status de como as coisas estão acontecendo. Agora imagina se ligar isso num quadro Kanban, onde inclusive você pode fazer isso, ter essa visualização de uma maneira visual, uma maneira visual ali para controlar o trabalho da galera, perceber o que está acontecendo, ter uma visibilidade muito mais rápida e mais ampla. E para finalizar essa cerimônia do Scrum, da sprint, na verdade, você tem a Sprint Review, que é uma reunião que acontece depois que terminou cada sprint, para que possa ser tudo validado e verificar o produto que está sendo construído. Então, é nesse momento aí que existe ali a sugestão de mudanças e alterações para novas sprints, novas ordens de prioridade.
é nesse momento ali que as coisas começam a ser construídas lá no backlog do produto, né? Então, é no final dessa sprint, faz uma review, uma reunião também, né, com essa tendência aí de ser rápida, para que se possa definir aí, então, validar as coisas, né, do que aconteceu. E, por fim, para finalizar aí essas cerimônias, finalizar esses encontros, essas reuniões, você tem a retrospectiva, que é uma reunião final, onde todo mundo pode expor ali um feedback do processo, como é que foi, como é que não foi, verificando necessidades que tem, às vezes, de adaptar alguma coisa a partir do que aconteceu naquela história, daquela sprint, né? Se algo deu errado, o que foi de positivo, o que foi de negativo. Então, é como se fossem umas lições aprendidas, né? Então, faz uma retrospectiva daquela sprint e vê o que pode ser melhorado, o que pode ser mexido. Então, os ciclos ali são de, em média, 2 semanas. Então, a cada praticamente 2 semanas, você vai ter um ciclo também de cerimônias para concluir aí a sua sprint. Enfim, são formas de gerir um projeto, né? Você não precisa, o que é interessante, você não precisa aplicar tudo disso, né? Todas as cerimônias, você não precisa aplicar todos os artefatos. Você pode, inclusive, entender aquilo que faz sentido aí para você na tua organização e aplicar dentro do projeto aqueles fundamentos que fazem sentido. E assim você consegue, digamos, personalizar ali o Scrum para você. Mas é importante você guardar muito bem que Scrum é um framework para você gerenciar projetos. Ele é organizado por ciclos iterativos, né? Ciclos que adicionam valores ao produto ou ao projeto conforme eles vão acontecendo. São ciclos de tiros curtos, de mais ou menos ali, na média de 2 semanas, para novas iterações entrarem, para novas validações acontecerem. E entender que ali eu tenho papéis, pessoas que executam papéis, para que faça aquele projeto acontecer. Beleza, galera? Então, espero que você tenha curtido aqui esse episódio. Esse é o nosso último episódio falando de mundo ágil. Com isso a gente encerra aqui essa série que foi muito legal da gente poder trazer para vocês. E na semana que vem a gente volta com mais um episódio. Espero que vocês tenham curtido. Um abraço, sucesso para todo mundo e até mais. Valeu, tchau, tchau.